pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo acima, vocês puderam rever alguns acontecimentos, fatos marcantes que marcam esse processo que a história chama de crise do feudalismo e transição para a Idade Moderna. Vocês viram como um monte de coisas legais e relevantes aconteceram, que vai desde a organização política das sociedades naquele período, com o surgimento dos estados nacionais modernos, o absolutismo monárquico, desde a cultura com a reforma protestante, e a divisão da Igreja Católica, o surgimento da tipografia, da imprensa, que vai popularizar ou vai iniciar uma popularização da leitura, as grandes navegações que vai levar o rumo europeu para os 5 continentes. Tudo isso são transformações bastante relevantes, que acontecem nesse período. O que é importante a gente fazer sabendo de tudo isso? A gente problematizar esse conceito de modernidade, ou pelo menos essa modernidade como uma característica europeia. É comum a gente utilizar o conceito de moderno para se referir a algo avançado, à frente do seu tempo. Então, geralmente, aquelas pessoas que possuem ideias retrógradas, que geralmente fazem uma piadinha machista, homofóbica, geralmente você vai lá, para e pensa assim, nossa, mas que atrasado, o mundo mudou, o mundo está mais moderno. Então a modernidade era utilizada para definir aquilo que está à frente do seu tempo, E a modernidade como processo europeu acaba definindo isso mesmo, o momento onde a Europa dá um passo significativo, em termos de transformações políticas, econômicas e culturais, De todo modo, é importante a gente problematizar, e vamos lembrar das nossas aulas presenciais, o caráter eurocêntrico desse conceito de modernidade europeia. Não preciso explicar muito o que é eurocêntrico, só você pegar um mapa, geralmente projeção de mercado, você vai ver lá quem está no centro, continente europeu. É assim que a gente vê o mundo geralmente. Então o eurocentrismo nada mais é do que isso. A Europa no centrocentrismo da Europa, é uma visão de mundo no qual a Europa é o centro cultural, político e econômico do mundo, e todas as partes compõem a periferia desse mundo, visto a partir dos olhos europeus. Então, eurocentrismo nada mais é do que isso. E por que o conceito de modernidade, pelo menos como a gente vê nos livros didáticos, é um conceito eurocêntrico? Vamos pensar aqui o seguinte, essa modernidade ela é caracterizada, marcada por essas transformações políticas, econômicas e culturais que eu acabei de falar. Geralmente a gente toma isso como transformações feitas pelos europeus, no mundo europeu, mas boa parte do que vai caracterizar essa transformação para a modernidade, boa parte dessas transformações, dessas inovações, elas não são europeias. Se a gente for pegar, por exemplo, os estados nacionais modernos, a gente vai, por exemplo, para o mundo árabe, que foi o centro do mundo durante muito tempo, ali entre o século IX e o século XIV. O mundo árabe, por exemplo, já experimentava há séculos uma experiência de organização política baseada na ideia de um único soberano, um poder centralizado, um soberano que fazia valer sua vontade dentro de um vasto território, falando a mesma língua, que eram os califados, que eram governados pelos califas, que eram espécies de imperadores. Então, por exemplo, os estados nacionais modernos, eles são uma adaptação de experiências políticas que já tinham acontecido em outras partes do mundo, inclusive no mundo árabe. Se a gente for para ciência,
né? Se a gente for pegar, por exemplo, a medicina como uma referência da ciência, né? Os árabes, por exemplo, já tinham manuais de anatomia do corpo humano datados do século IX depois de Cristo, né? As primeiras lições de anatomia nas universidades europeias vão acontecer no século XVI, portanto a gente está falando aí de mais de 6 séculos de diferença, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a tecnologia, né, a pólvora, por exemplo, armas de fogo, né, que acabaram virando uma referência da superioridade dos europeus na conquista da América, né? As armas de fogo, a pólvora, não é uma invenção europeia, é uma invenção chinesa, né? Já era utilizada em guerras na Península Coreana muito antes dos europeus chegarem aqui na América, né? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a gente passe por esse conteúdo, né? Pelo entendimento do que é esse processo de chegada da modernidade, mas que a gente problematize, que a gente enxergue, né, como que isso está construído a partir de uma perspectiva eurocêntrica, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o modus vivendi, o modo de vida das pessoas, as pessoas mais comuns, né, do europeu medieval, né, e se a gente tomar aí os contos de fada como referência, né, os primeiros contos de fadas vão narrar coisas horríveis, né, assassinato, violência sexual, né, eram práticas, eram modos vivendi que a gente não poderia considerar moderno nem para aquele período, né? Por exemplo, os povos ameríndios que viviam aqui na América, né, na América Central, as grandes civilizações da América Central, por exemplo, a gente vai chegar à conclusão de que eles tinham um modus vivendi, vamos dizer assim, para um período até mais moderno do que o europeu, né? Então é importante que a gente faça essa problematização, né? Sabendo de tudo isso, não é negar, né, a importância dessas transformações, mas é colocar ela nos seus devidos lugares para que a gente não reproduza, né, esse entendimento eurocêntrico da história, né? Então, após a gente fazer essa reflexão, né, aqui abaixo nós vamos ter um texto, né, que vai ajudar vocês justamente a refletir sobre isso, né, que é do livro 1492, O Encobrimento do Outro, né, que trata desse processo de invenção de uma modernidade europeia, né, que é do filósofo argentino Henrique Dussel. Então, após esse texto, nós vamos ter mais outro texto que vai tratar das características gerais do que acabou se convencionando ser esse homem moderno, tá ok? Então é isso aí, né? Vamos lembrar de que a modernidade, né, ela não é esse processo unicamente europeu. Os europeus vão lá e catalisam junto uma série de inovações e transformações que já eram observadas no mundo naquele período, né, e acabam colocando no seu carimbo, agregando isso para a sua identidade de um homem moderno, europeu, da Renascença. É importante a gente problematizar, para finalizar, que esse processo se dá justamente na negação do outro, né? A partir do momento que você toma isso para si, você esquece que você nega o outro, né? E é disso que vai tratar o texto que está aí embaixo. Um abraço.